Portal Econews, maior portal de notícias e política hoje do Tocantins e o que mais cresce hoje em Colinas, respeitando os nossos pilares de isenção e imparcialidade na notícia. Agora estamos falando com Domingas Rodrigues, ex-assessora parlamentar da vereadora Nayara Miranda, com relação ao assunto de assédio moral ocorrido recentemente, na qual a a Domingas já tem manifestado isso dentro das suas redes sociais e queria aqui lembrar uma questão muito importante para esse início, que Domingas é uma mãe de família trabalhadora, e atuou com a parlamentar desde a eleição, no ano anterior. E também Sim, respeitando aqui mais uma vez a nossa forma isenta de notícia, o espaço está aberto aqui para a vereadora, inclusive já ressaltamos para ela que, de novo, o espaço está aberto e também já fica aqui o convite para Domingas e, obviamente, para a vereadora. Se ambas quiserem, nós podemos fazer um bate-papo entre o portal Econews, a vereadora Nayara e também a Domingas, face ao que ela vai estar colocando agora. Tudo bem, Domingas? Como sim. está? Bem, boa noite. Domingas, vamos lá. Você fez menção, está dando muita repercussão e a gente quer deixar isso bem claro para o público que está nos acompanhando, não só de Colinas, mas para o Estado, a questão do assédio moral que a vereadora fez segundo você, importante ressaltar, com relação Sim. a temas de vestuário, etc. Eu gostaria que você colocasse essa questão de forma bem clara para toda a população do Tocantins. Então, boa noite a todos, né? Eu sou Domingas, atuei 2 meses trabalhando, trabalhei desde a campanha com a vereadora e após ela ganhar a campanha, né, foi me feito ali o convite para ir trabalhando como assessora parlamentar na Câmara e eu fui exercer ali a minha função. Tínhamos uma relação muito boa, né? Mas depois que eu fui ali para o gabinete, começou a ter essas questões, de sempre estar sendo chamada a atenção, coisas que não acontecia durante a campanha, né? Nunca tinha nada, sempre qualquer publicação, qualquer coisa ali que eu postava, nunca foi me falado, nunca teve nenhuma crítica, mas no dia 24 específico, quando a vereadora passou na minha casa para pegar a cópia de uma chave que ela havia me pedido para tirar a cópia da chave do gabinete, ela mencionou a mim que a assessora parlamentar da parte da tarde, que trabalhava na parte da tarde, eu era da parte da manhã, havia comentado que alguém ali da Câmara tinha comentado que a minha roupa era inadequada para ser uma assessora. Quando ela me comentou aquilo, eu, obviamente, né, fiquei surpresa, né, não esperava, porque hoje eu vim para entrevista até usando o uniforme, esse é o uniforme que eu trabalhei, e todas as vezes que eu fui trabalhar, eu usei esse uniforme, aquele uniforme branco, que foi o uniforme que eu destaquei na minha rede social, que veio a crítica dessa parte de baixo que eu tô aqui, que é um Boris, e eu usava por baixo do terno, né? E na segunda-feira ela me fez essa menção, né? Falou para mim que alguém falou isso, e eu fiquei indignada, porque eu tinha ido muito bem vestida para ali, para o meu trabalho. E quando foi à noite, eles estiveram na minha casa, a vereadora, né? Depois da sessão, às 22 horas, com o marido da assessora, a assessora, para que eu apagasse da minha rede social, porque eu tinha falado sobre que tinha comentado sobre a minha roupa, mas eu não falei que era ali no local do meu trabalho, e eu tinha me sentido indignada, porque eu não achava que a minha roupa estava inadequada. Na terça-feira, dia 25, eu fui trabalhar com esse terno, com todos os botões do terno fechado, todos os botões, né, desse terno fechado, todos os botões fechados. E quando eu cheguei ali para mim trabalhar, né, abri o gabinete como de costume, liguei a luz, fiz minha oração e quando iniciei o meu trabalho, que eu estava ali trabalhando, a vereadora me fez uma ligação e disse: Domingas, eu quero que você feche o gabinete às 10h30 e você vem aqui na delegacia da Receita, que é o local onde a vereadora trabalha, na parte da manhã, né, da delegacia da Receita daqui de Colinas, e eu fui. Chegando lá, né, eu fui surpreendida, né, ela me atendeu na sala do delegado, e eu fui surpreendida pela
uma fala dela, né? E ela estava muito alterada que eu não conhecia. Né? Eu cheguei, ela pediu para eu sentar, eu sentei na hora que eu fui atendida, e ela já iniciou, tá vendo, Domingos, como você está vestida, a forma que você está vestida assim por implicância, porque ontem nós fomos na sua casa falar sobre a sua roupa, porque ela tinha vindo aqui na minha casa, né? Até então, com a outra assessora, mais de 10 horas da noite, eu estava aqui na minha casa e a assessora ligou para mim, Dominga, você está em casa? E eu já estava de pijama, né? E eu falei sim. Aí ela disse, nós estamos aqui no portão. Quando eu cheguei no portão da minha casa, na segunda-feira, desceu a vereadora, a assessora e o esposo da assessora. E ali eles vieram aqui para eu retirar da minha rede social, né? Que minha rede social pessoal, né, que eu tinha falado ali sobre a minha roupa, às vezes eu postava um café, um chá, um cuscuz, e sempre eu estava sendo criticada, que minhas coisas eram sem qualidade, Sendo havia uma criticada, crítica de que... sendo criticada por Oi? quem? Sendo criticada. Havia A crítica era voltada a ter mais um perfil de assessora e não ter esse perfil de ficar mostrando sempre na minha rede social, como eu mostrava o meu cotidiano, a minha simplicidade, eu andando de bicicleta, às vezes eu fazendo um cuscuz. Mas na terça-feira, quando eu chego lá, que ela me atende, eu fui surpreendida por ela me falar: tá vendo, Domingas, a forma da roupa que você está usando. E aí foi quando ela disse: olha, eu não sei o que eu faço com você, eu já não sei o que eu faço com você, né? Eu não sei se eu trago você para trabalhar aqui comigo, porque aqui você vai comer papel, aqui você vai conversar com papel, né? E ali eu fui ficando sem saber nem lidar com aquela situação, eu fui ficando num estado de nervo muito ruim. Foi quando eu comecei a querer chorar e ela disse para mim, sem choro, sem emocionalismo, e eu dizendo para ela que aquilo não tinha acontecido, né? Que a minha roupa, eu não achava que minha roupa era inadequada, e ali foi uma série de falas, uma série de críticas, né? Ela já vinha desde que eu fui para o gabinete, estava tendo esse certo hábito dele sempre estar questionando alguma coisa que eu colocava na minha rede social pessoal. Uma frase, se eu colocasse, dependendo da frase, que ele julgasse que não era adequada, eles mandavam eu apagar, independente de eu estar no gabinete em horário de trabalho ou não. Agora, por que que ocorreu, vamos dizer, você mencionou essa questão específica, se vocês já trabalhavam já há um bom tempo, qual foi o ponto de inflexão ou qual foi o ponto preponderante para, de repente, segundo você, a vereadora tomar uma atitude desta natureza, assim, de forma repentina, se vocês já trabalhavam já há um bom tempo juntas? Presumo Então, que há um acredito. bom tempo juntas, ela já conhecia a sua forma de ser, né? Sim, ela já conhecia a minha forma de ser, é tanto que nas redes sociais aí, em algum local, né, de uma página de notícia, ela justificou, né, que ali quando eu cheguei em casa, que eu pedi a demissão, que eu falei que eu não ia mais por conta de todo aquele constrangimento, então ela começou um processo de ligação para várias pessoas da minha família, para o meu pai, para a minha irmã, meu pai que tem quase 80 anos, eu postei uma frase na rede social dizendo, após todo aquele constrangimento, quando eu cheguei em casa muito abalada, chorando. Eu coloquei uma frase na rede social: perca sua posição, mas não perca sua integridade. Eu tenho essas mensagens. E ela mandou um print do que eu tinha postado, me questionando, falando: Domingos, o que é isso que você está postando? As pessoas estão pensando que você saiu do gabinete. Tipo assim, agora ela queria consertar, ela viu. Né, que eu iria expor, que eu iria colocar ali na rede social, então ela tentou conversar com os meus familiares, com meu pai, com a minha irmã, com a amiga minha, para tentar me convencer a voltar ao local de trabalho. E assim, a nossa relação durante a campanha foi uma relação muito boa. Depois que eu fui para o gabinete, havia uma certa crítica e eu sentia isso, é tanto que o meu veículo de eu ir para mim trabalhar é uma bicicleta. E várias vezes ela conversou comigo e ela falava para mim, Dominga, você está vindo para a câmera de quê? Eu falava, de bicicleta. Aí ela falou, mas você não disse que sua irmã tem uma moto que fica na casa da sua mãe? Por que você não vem nessa moto? Eu falei, porque primeiro a moto é da minha irmã e é uma Bros, eu não sou muito ainda adestrada a andar. E ela sempre me questionava, ela me questionou isso mais de 4 vezes. Então eu via que havia um incômodo por parte dela, vereadora, de eu chegar na Câmara de bicicleta. Então eu deixava a minha bicicleta na escola da minha filha e ia a pé.
Então, assim, todas essas situações começaram a ter depois que eu fui para o gabinete. E a questão da roupa, nesse dia, porque eu nunca fui para o gabinete mal vestido. O único dia que eu usei esse terno aberto foi no dia da foto, que ela já havia falado para mim que o rapaz do marketing iria lá gravar um vídeo com a gente, comigo e com a outra assessora, para apresentar o gabinete, a gente recepcionar as pessoas. Então, fui bem maquiada, fui bem vestida esse dia e eu estava usando esse Boris por baixo e o terninho branco. Me diga uma coisa, Domingos, por que que você acha que a vereadora teve essa atitude com você, especialmente nesse dia? No caso aqui, se eu estiver errado, você me corrija na data. No dia 24 e 25, vamos colocar. Dia 24 e 25, em especial na questão na delegacia da Receita onde ela trabalha. Sinceramente, eu fiquei muito surpresa. Eu não esperava essa atitude dela. Ela foi uma pessoa por quem eu admirava muito, então para mim foi um choque ouvir todas aquelas palavras dela. E eu não sei dizer o porquê que ela teve aquela atitude comigo, porque eu dei o meu melhor, eu me esforcei muito. Toda a crítica que foi trazida a mim até aquele dia, né? Várias vezes, desde que eu fui para lá, eles faziam várias críticas, principalmente com relação à rede social. Até o bom dia, que eu chegava lá, eu gravava, pegava meu celular, colocava para gravar e dava bom dia, dizendo às pessoas que eu estava ali, pronta para atender. Até esses bom dia foi criticado por parte da vereadora. Ela disse que não tinha necessidade de eu gravar esses bom dia porque não agregava. Então não tinha intuito de gravar bom dia ali e eu me esforçava muito. Então assim, sinceramente, eu não sei dizer o porquê daquela atitude dela comigo. Ela me passou, né, naquele dia, aquela chamada de atenção, aquela forma grosseira dela, o que pesou para mim como ela veio na minha casa no dia 24, eu fiquei muito constrangida de verdade, dela ter vindo aquele horário, com aquelas pessoas na minha casa. Em nenhum momento foi mencionado que era uma reunião. Ela chegou aqui com a assessora e o esposo da assessora e veio aqui justamente para que eu retirasse da minha rede social que eu tinha colocado ali, que eu tinha feito um chá às 5 horas da manhã e não tinha tido tempo de tomar. O meu cotidiano normal, que eu sempre gravava as minhas coisas, mas como eu tinha falado sobre a roupa, ela queria que eu retirasse aquilo. Então, já havia um costume por parte deles ali de sempre julgar alguma coisa da minha rede social e mandar tirar, o que era contrário no momento dos ataques, no momento das questões políticas, que ela queria muito que eu ficasse divulgando as coisas de gabinete, essas coisas de briga que ela teve por parte entre ela e o prefeito, né? Que para ela era uma coisa que contribuía. Já quando eu postava alguma coisa minha simples do meu cotidiano, era questionado. E me diga uma coisa, Domingos, agora o que que você espera? Bom, você foi desligada, né? Você pediu demissão, é isso? Você pediu Uhum. demissão, do gabinete. Você espera alguma retratação por parte da vereadora? Segue sua vida? O que que você pode dizer com relação a isso? Eu não espero nenhuma retratação da parte dela. Eu acredito que agora será tudo judicial, né? Acredito que ela vai entrar com a defesa dela. O que mais me entristeceu no meio desse conflito inteiro foi ouvir, né, das pessoas que trabalharam comigo naquele pouco espaço de tempo, mas ali eu fiz amizades, saí muito querida pelas pessoas ali daquele local de trabalho, da Câmara, pelos servidores, graças a Deus. E eu ouvi que a justificativa lá foi colocada, quando eu pedi a demissão, que eu tinha algum tipo de problema psicológico, que eu tomava algum remédio controlado. Então, tudo isso chegou para mim. E eu não esperava essa atitude monstruosa, porque eu considero monstruosa essa atitude de uma pessoa que eu tinha tanta consideração, tanto carinho, que eu servi tanto durante o momento de campanha. Então, a gente ia para a rua, não tinha importância se eu estava de bicicleta, não tinha importância se a minha roupa estava inadequada ou não. Então, toda a questão começou a ter esse certo conflito, essa certa queixa, depois que eu fui trabalhar ali naquele ambiente de trabalho, que parece que agora, depois que ganhou, eu já não tinha uma utilidade. Perfeito. Domingas, ficou claro a sua colocação. Mais uma vez aqui reitero, o nosso espaço está aberto para a vereadora. Já entramos em contato com a vereadora, até agora não tivemos retorno com relação a ela se manifestar também
numa entrevista como a Domingas Rodrigues o está fazendo. E também, mais uma vez, reitero, como colocado no início da reportagem, fica o espaço aberto caso a vereadora queira fazer um cara a cara com a Domingas aqui por vídeo mesmo, né? Para que Certo. possa ser, de repente, dirimido qualquer outra questão. Bom, Domingas, eu queria só lamentar o fato, é uma situação chata, a gente está falando sobre isso, mas a gente tem que colocar a versão de todos no que tange a uma Sim. imprensa profissional. Agradecer a entrevista e antes de finalizarmos, alguma questão adicional que você gostaria de colocar? Eu gostaria de agradecer o espaço, né, o convite feito pela página, a confiança, a consideração, né, de ter me deixado esse espaço aqui aberto para apresentar isso. Quero agradecer também a minha cidade, as pessoas que me deram todo o apoio nesse momento, têm me dado, né, e assim, eu não sabia, né, eu já sabia que eu tinha um certo conhecimento moralmente da minha cidade, mas eu tenho visto tantas defesas e eu só quero agradecer esse carinho dessas pessoas. Eu quero reforçar aqui mais uma vez, né, que o meu compromisso durante o período de campanha com essas pessoas foi de trabalhar de forma transparente, com honestidade, com seriedade, e eu ali, da mesma forma, quando eu fui contratada, eu disse que eu seria muito transparente, que eu seria muito clara, então por isso eu estou trazendo, apresentando toda essa situação, porque eu não acho justo, quando eu confiei e eu escolhi uma representação parlamentar, eu escolhi alguém que eu sentia que fosse mais além, que fosse capaz de um respeito mútuo ao próximo. E quando eu vejo essa situação se tornando para mim, quando funcionária dessa forma, eu fico muito decepcionada. Então, eu quero que o meu povo, que a minha cidade, tenha representantes melhores. Tá certo. Domingas, queria agradecer o seu espaço aí, as suas colocações, e ficamos no aguardo agora também na expectativa da vereadora do pronunciamento dela para fecharmos essa questão. Muito obrigado para Eu você. agradeço. Boa Obrigado. noite.